Boas-vindas, viajantes das galáxias. Vocês acabam de aterrissar em mais um episódio do Código 42, o podcast que busca as respostas para as questões mais fundamentais da vida e do universo de quem pilota o seu próprio negócio. Eu sou a Mirna. Eu sou o Cris. E você está convidado a pegar uma carona nesse próximo papo. Aperta os cintos e não entre em pânico. 3, 2, 1. A minha entrevistada de hoje dispensa apresentações, pois quem acompanha o nosso podcast sabe que ousadia e pé na porta é o que define essa mulher. Ela é a mãe do Berlim, ou melhor, B, o seu vira-lata fotogênico. O seu gosto musical vai de um ótimo rock and roll até a ousadia da Anitta, que inclusive ela é fã de carteirinha. Como empreendedora, líder e comunicadora, ela toca a Yuter, a sua empresa de comunicação 360. Em seu portfólio já passou nomes de grandes empreendedores e executivos de sucesso. Mas com certeza o mais desafiador, divertido e importante de todos fui eu, Cristiano Freitas. E não são apenas personalidades que estão no currículo dela. Grandes marcas como Google, Itaú, BTG Pactual e Ambev se comunicam melhor em suas equipes e com seus clientes porque foram treinados por ela. Ele é papai da Marina, marido da Daisy, empreendedor pé no peito e investidor anjo. Com ele, não tem tempo ruim. Do limão, sempre dá para fazer uma limonada, ou melhor, uma caipirinha. Ele é aquele cara que soma e que, com certeza, o tamanho não reflete a generosidade. É virginiano não tão sistemático, gosta de uma baguncinha, mas sempre com bastante organização. E na hora do vamos ver, é tudo ou nada. Ele tem desses opostos complementares tudo em uma pessoa só. Hoje o papo será com a braba, Mirna Abulhaf. Com vocês hoje, ele, Cristiano Freitas. Vocês perceberam que o episódio de hoje começou completamente diferente do que vinham começando os episódios anteriores. Isto porque o nosso episódio de final de ano, teremos quem? Eu e Cristiano Freitas, não é mesmo, Cris? Hoje é a hora da verdade, galera. Hoje eu vou fazer perguntas aqui pra Mirna, então a gente vai estar numa cadeira de entrevistado e entrevistador ao mesmo tempo. É isso. E me fala uma coisa, quantos episódios até agora gravados? Hoje a gente tem mais de 30 episódios. E esse aqui é o nosso episódio especial para falar sobre essa jornada, sobre esse ano intenso, de todo mundo que a gente falou, conversou, brincou e, obviamente, conhecer mais sobre os apresentadores, né? Muito bem. E a gente tem que lembrar, Cris, que os 3 primeiros episódios foram gravados em Terras Gaúchas durante a Gramado Summit, que foi incrível. E aqui menção honrosa para Lion Lopes, que cedeu o espaço para a gente, né? Cedeu, ele foi tirado, né, rapidamente. Eu falei assim, Lion, é o seguinte, vou usar o seu mentira. Lion, muito obrigado. Você foi um dos caras que viabilizou esse pontapé inicial no momento tão importante pra gente e também pra você, né, Mirna? Com certeza. E aqui eu quero dar um passo para trás, Cris, para contar a história de como que esse podcast começou. Para quem não sabe, eu e o Cris, a gente tem uma relação anterior ao podcast. Explico para vocês. Conheci Cristiano vendo uma aula dele. E era uma aula, como vocês podem imaginar, sobre contabilidade. Então, eu, como uma fonoaudióloga, sendo muito sincera, eu não entendi nada do que ele estava falando, mas aproveitei para fazer o que eu faço de melhor, que é avaliar a comunicação do Cris. E aí, quando terminou a aula, ele estava indo embora, e eu puxei e falei assim, eu avaliei a sua comunicação. E ele falou, ah, é? Eu falei, sim. Ele falou, então me manda. Aí trocamos contato e começamos a conversar. Claro que, nesse meio do caminho, o Cristiano acabou fazendo um treinamento de comunicação. Então, hoje, o que vocês veem, gente, é resultado de muito empenho. Vou deixar um antes e depois pra galera entender, né? Que é incrível, como que mudou. né? Você gostou, né? Do Muito. último conteúdo, eu falei, um exímio comunicador. Eu falei, adorei. muito obrigado. Até comentei lá. Verdade. Olha, que comunicador é esse? E aí, nessa brincadeira, Cris já era podcaster, né, Cris? Sim. Então, já tinha a Cirrus, o podcast da Cirrus. Era basicamente iniciativas que a gente fazia sobre conteúdo mais técnico. Uhum. E eu sempre... Cara, eu sou um cara curioso, né, Mirna? A gente falava muito sobre isso. Eu queria falar sobre assuntos que permeavam a minha vida como empreendedor, mas não necessariamente assuntos do qual eu domino tecnicamente. Né? Mas já falava para o público, fazia algumas palestras e tudo mais. Algumas muitas, porque eu sei que eu já acompanhei várias aí. E dessa brincadeira de eu falar, por que você não fala com tal pessoa? Por que você não fala com tal pessoa? Brinquei com ele e falei assim, Cris, quase já posso ser sua co-host. E ele, vocês já conhecem,
pé no peito, já mandou a braba e falou assim, ué, então vamos. E, obviamente, na hora eu não acreditei, porque, imagina, uma entidade da contabilidade das startups. E, a partir daí, veio o Código 42. E aí, Cris, você que levantou a bola de onde a gente poderia levar esse nome, né? Que você falou, você já leu o livro O Guia do Mochileiro das Galáxias? E, a partir daí, veio essa ideia, né? Foi aquela famosa criação de naming, né? Você vai jogando nomes e pensando sobre significados. E eu li o livro do Mochileiro há muito tempo, né? Não vou falar quando, mas há um tempo aí. E ali sempre me provocou a provocação à história do livro, principalmente no que tange o Código 42, que inclusive eu conheci bem a história sobre um cara que trabalhou comigo também. Ele tinha uma tatuagem 42. Eu falei, cara, o que é isso? Né? E ele provocou, do mochileiro. Eu falei, verdade, né? Faz muito sentido. E a gente, menina, nas nossas vidas, sempre a gente busca respostas, clareza, entendimento sobre tudo. E como esse podcast é um podcast de provocações, falei, por que não Código 42? Quando a gente empreende, a gente está nos nossos desafios como empreendedores, a gente às vezes sofre calado. A gente não tem muito com quem falar, né, sobre os nossos desafios. E nada melhor do que colocar a gente aqui na mesa, que ajuda outros empreendedores, que são empreendedores, que poderiam, obviamente, compartilhar sua jornada, talvez não contando segredos, mas, de fato, trazendo aprendizados que faz com que as pessoas andem e fluem melhor. Então, o Código 42 foi essa provocação. Eu falei, o que você acha? E aí, obviamente, com uma ideia dessa, um storytelling desse, fica difícil até negar, né? A ideia, não, vamos embora, vamos fazer acontecer. E não bastasse essa provocação inicial do nome, Cris, eu também preciso mencionar outra coisa. Na mesma época, eu estava organizando ali para poder estar na Gramado Summit, que estaríamos como patrocinadores. E comentei com o Cris, e aí, Cris, quando é que a gente vai lançar essa marca? Essa marca não, né? Esse podcast. E ele, mais uma vez, me provocou e me tirou da zona de conforto, falando, na Gramado Summit. Tá, mas onde, como? Um mês, né? Exato. Um mês e pouco antes. Exatamente. E a partir daí começou toda a nossa história. E aí, Cris, a pergunta que eu tenho para te fazer, você falou várias coisas aqui, porque hoje estamos nessa troca de papel para realmente a gente mostrar um lado nosso que muitas vezes fica escondido por trás do entrevistador. A gente dá muito espaço para o entrevistado contar a própria história, trazer a sua jornada, fazer as suas provocações, seus insights. E antes da gente começar a falar de tudo isso, da sua jornada, como é que foi dividir os microfones comigo? Olha só, ela falou que ia fazer perguntas para refletir. Cara, eu curto muito a jornada, Mina, de verdade. Porque, para quem não sabe, gente, eu e a Mina, a gente tem opiniões muito diferentes sobre muita coisa, né? E quando a gente discutiu sobre o podcast, a gente falou, cara, o que você não gostaria de falar sobre tema, sobre assunto, onde etc. a gente não entra. Onde a gente não entra. E uma das coisas que a gente mais construiu aqui foi sinergia e parceria. Então, tanto nos papéis, né, e a complementaridade do assunto e da dinâmica da conversa é uma das coisas que eu acho mais divertida quando a gente está aqui nessa mesa. Porque quem não sabe, a mina é super organizada. Ela prepara a pauta, ela discute. Até uma curiosidade, né? Quando a gente começou indo programado, ela falou assim, Cris, você faz a pauta? Eu falei, mas precisa de pauta? Aí, imaginem que eu enlouqueci aí uns 5 minutos, sim. Ele... Você acha que a gente vai precisar mesmo? Eu falei, com certeza. Então ela organiza, né, todas as pautas, ela cria a linha mestra, obviamente, né? Aplicando tudo que eu também aplico no meu dia a dia, porque eu aprendi certinho. E, cara, é muito legal isso, porque acho que esse mix, né, do improviso, dos ganchos, das passadas ali de fala de um pro outro, era uma das coisas que eu mais temia que funcionasse, porque era o que eu via às vezes nos podcasts. Cara, não tem espaço, como que isso funciona? Então, essa química do dia a dia, acho que talvez pelo que a gente já fui o seu paciente, posso falar assim? Pode. Então ela já conhece meus defeitos. O meu primeiro episódio eu falei, tô ferrado, né? Qualquer vício ela vai me avaliar, mas assim, perdão a palavra, eu falei, foda-se, vambora. Que aqui vai funcionar bem. Então a jornada tem sido, e eu acho que vai ser muito interessante por isso. Acho que essa química de complementariedade ela funciona. É divertido, então quando o negócio tá aqui, eu brinco sobre os temas, eu provoco, solto um sarcasmo, você traz provocações inteligentes, e eu acho que isso funciona muito bem. Então quando eu assisti alguns dos nossos episódios, coisas que eu não faço muito, tá, gente? Geralmente eu faço palestra, conteúdo, eu não vejo. Deveria ver, né, menina? Mas eu sei.
E eu olhei para isso tudo e falei, porra, tá muito maneira essa construção que a gente tá fazendo. Então, acho que essa para mim é a principal coisa que tem funcionado e vai funcionar ainda mais dentro dessa parceria que a gente tem. Você sabe que para mim é interessante até isso que você está falando, porque de fato eu tendo a ser bastante sistemática. Gosto das coisas organizadas e compartilhamos do mesmo signo, né? Você é virginiano, eu também. Mas igualzinho, né? É impressionante o quanto tem de diferença. Eu acho isso fantástico. Porque dentro dessa minha organização, dessa minha quase pouca flexibilidade ali, você trouxe um tempero do improviso, do tudo bem soltar uma piada, tudo bem de repente não sair tudo tão perfeito. Como eu costumo gravar conteúdo para a internet, eu quero olhar a diagramação, eu quero olhar o texto, eu quero olhar a luz, eu me preocupo com o look. Eu acho que você traz essa leveza de calma, é um papo, sabe? Take it easy. Eu acho que isso facilitou muito, para mim, pelo menos, a condução. E tem um outro ponto que eu acho muito interessante. Você me deixa ser ouvinte, sabe? Então, tem momentos que eu sei que são conversas que você vai engajar mais e tem momentos que, obviamente, você sabe que são conversas que eu vou engajar mais pelo interesse do conteúdo, às vezes até pela própria sinergia com o convidado. Exato. E eu posso baixar a guarda, sabe? Eu não sinto que eu preciso o tempo todo ficar atenta, porque se o Cris não der conta, não, porque eu sei que você vai dar conta. Eu sei que se em algum momento eu estiver mais ali na posição de ouvinte, você vai soltar uma provocação, você vai soltar algum comentário que vai levar a mais reflexões. Isso, inclusive, muitas vezes sai da pauta e, sendo muito sincera, fazendo um balanço agora, fica até melhor. Eu lembro do episódio da Gabi Luxo, eu ia falar só Luxo, mas deixa eu dar título completo, né? Que é um tema que, cara, tava bem na fase sobre terapia, cuidados e etc. E você falou, cara, você fluiu. E assim, não conhecia a Gabi, tá? Conheci naquele episódio, né? Obviamente, a gente foi convivendo e foi bem maneiro, porque era um tema que você falou, cara, você fluiu, você falou, porque era um tema de interesse, é bem isso. Às vezes tem assuntos que, porra, você domina. Cara, eu não vou entrar né, aqui nessa rodovia que não tá dentro do meu dia a dia e etc. E eu acho que essa troca funciona bem. E é o que é a pimenta, né? Eu posso fazer uma pergunta não tão óbvia para quem talvez esteja na cadeira ou domine o tema, mas não tão óbvia para mim. Exato. O que ajuda, obviamente, o público também. Exato. Eu acho que também tem um contraponto interessante aqui, por várias coisas, tá? Por sermos um homem e uma mulher, eu acho que isso também traz visões de mundo muito diferentes, outras perspectivas. Eu acho que o fato também da gente ter muitas opiniões muito diferentes, e isso, querendo ou não, pode ser muito desafiador. Se a gente para pensar numa relação, por exemplo, profissional, que, cara, é legal você ter uma sinergia de pensamento. Então, e é legal que a gente conseguiu extrapolar essas diferenças e trazer para a roda. Então, ok, deixa eu ouvir o que você tem para dizer, deixa eu trazer aqui meu contraponto. Sempre com muito bom humor, sempre com muito respeito. Em nenhum momento a gente extrapolou disso, de tipo, pô, que foi demais, assim. Que é o que eu vejo hoje, e a gente fala muito isso nos bastidores, que é a intolerância das pessoas em tudo. No sentido de, cara, não, eu estou certo, eu preciso te convencer. E eu sempre fui um cara, tipo, porra, velho, vamos navegar. Então eu sempre naveguei com opiniões diferentes e eu acho que esse é o privilégio do que a gente tem aqui no podcast. Todo mundo que a gente entrevista e que a gente convida aqui são pessoas que a gente conhece do nosso elo de relacionamento, de business, amizade, o que quer que seja. E a gente nunca traz a pessoa para falar assim, cara, conte aqui uma verdade que os nossos ouvintes precisam saber. É sempre uma provocação sobre pontos de vistas, né? Sobre como enxerga, como a gente vê. E eu acho que esse mix faz com que torne o podcast. E, cara, toda vez que eu venho para cá, posso estar na correria, você pode estar cansado, mas é um momento que eu me divirto. Eu também. E que eu aprendo muito. Tem alguns episódios que depois eu vou embora, eu vou refletindo aqui. Eu falei, cara, hoje foi pedrada. E você sempre sai com aquela sensação de que somou, né? E é um projeto que eu também tenho muito carinho mesmo. Não só por dividir com você, mas é porque realmente é um projeto que eu acredito muito. Eu acho que quando a gente compartilha histórias, e a gente já falou várias vezes aqui, né, Cris, que a jornada do empreendedor ela é muito solitária. E aí a gente traz outros empreendedores para dividir as dores e as delícias. Eu acho que isso gera até em nós esse encantamento de vamos para cima, vamos fazer mais, vamos buscar mais. E aí, muitas vezes, até esses contrapontos que a gente coloca com os próprios convidados, e já tivemos, inclusive, aqui episódios que discordamos dos convidados, o que tudo bem, faz parte.
Acho que também gera reflexão para quem está ouvindo. E aí eu queria até aproveitar esse gancho que a gente está falando. Olha o gancho dela, vai. Vamos lá, que aprende com você, hein? Isso. Quais os maiores aprendizados que você tira do que a gente já gravou, assim, de todos? Se você tivesse que elencar, sei lá, um top 3, assim. Dos conteúdos? De tudo que a gente já gravou, Não precisa necessariamente citar o episódio. Não, eu acho que eu vou falar por elementos. Boa. Que eu acho que faz sentido para mim. Nem todo... Acho que o primeiro nem todo grande expert é um cara que é uma presença em mídia, né? Então, geralmente, a gente busca as referências abertas, assim, sobre, quem é o maior, quem é o cara mais relevante no mercado para esse tema. E o que eu descobri dentro dessa jornada entrevistando, cara, que tem muita gente boa, low profile, que até trazer para a mesa é massa. Porque aí você traz visibilidade de profissionais que são excelentes no que fazem. Então, acho que essa é uma primeira premissa. Assim. Eu curto muito, obviamente, podcast. Eu consumo muito podcast que não é só hypado, porque eu entendo que... Estou falando termos aqui, mas... Tudo bem. Só dá um Google aí. Que não são tão hypados. E tem muita gente boa. E eu acho que a gente faz um mix desse elemento bem, assim, muito bem feito. Concordo. O segundo, existem, obviamente, nas pessoas, vou definir sucesso no sentido de, quem está construindo, está dando certo, está evoluindo, está se destacando ali na área que ele atua. Cada podcast, eu identifiquei que existem traços iguais desses empreendedores. Eu tenho a mesma sensação, porque até isso que você está falando, Cris, enquanto você está falando, eu estou refletindo, que para mim foi a primeira coisa, quando até estava escrevendo a nossa pauta e pensando o que eu gostaria que o Cris dividisse, e claro, né, você também tem as coisas que você quer que eu divida, é que nem as jornadas não são individuais. A gente muitas vezes tem essa sensação de que mas é só comigo, é só eu que estou passando isso. E esse lance de a experiência ela não é individual. Quando a gente fala com o empreendedor, quando a gente traz isso para a mesa, isso para mim ficou cada vez mais claro. Porque mesmo pessoas que a gente acredita que já chegaram lá, passaram pelas mesmas coisas, têm muitas vezes as mesmas dúvidas, passam pelos mesmos anseios. E esse lance que você trouxe do low profile, eu achei que você foi cirúrgico, porque tem muitas pessoas também que se sustentam atrás de números. Sim. E que, na verdade, nem são tão incríveis assim, mas, felizmente ou infelizmente, a mídia dá isso, de parecer que a pessoa é maior ou melhor do que de fato ela é. E quando a gente vai para o micro, de conversar olho no olho, de realmente entender jornada, de quem muitas vezes não tem a relevância que outras pessoas têm, você entende que o desafio é muito maior, que as conquistas são muito mais relevantes. E não fazendo parâmetro de comparação, mas até fica de provocação para quem consome grandes influenciadores, de realmente questionar. É grande porque foi uma tacada de sorte, às vezes virou viral em um episódio, em um vídeo ou coisa do tipo, ou é grande porque realmente construiu algo sólido e consistente do qual eu posso me inspirar. Porque às vezes, e até a gente já falou sobre isso, né, Cris? Aquele seu amigo empreendedor que está começando, aposta na ideia dele. Às vezes aquele cara vai ser aquele cara que você admira, entende? Custa R$0 você apoiar. E a gente muitas vezes não vê isso acontecendo e já escutou histórias, inclusive, aqui dentro em relação a isso, né? É isso. E até, assim, a minha provocação... No mercado de tecnologia, eu tive o privilégio de conectar com grandes nomes. Só que quando você vai com os empreendedores low profile, eles têm tanta profundidade. Exato. Que ela é complementar. É exatamente onde eu me coloquei, né, nos últimos anos. Então, eu sempre construí a Cirrus, os negócios, o meu conhecimento, a minha base, no bastidor. E aí, os últimos anos, eu comecei a produzir mais conteúdo. Tenho escrito newsletter nesse sentido, porque eu sempre tinha, vou falar medo, anseio, que geralmente acho que esse é o terceiro aprendizado. Eu não estou pronto. Não acho que é agora, não é o momento, preciso de portfólio, preciso de case, por mais que você tenha. E aí, de todas as conversas, uma das coisas que eu mais aprendi é assim, cara, você está com medo? Vai com medo. Se tiver que fazer, execute primeiro e faça, sacou? Saia desse talvez não estou pronto, talvez não, né? São as ousadias, né? Que inclusive a gente fala muito de fazer. Então, todos os podcasts eu fui traçando isso, sabe? Dos elementos de existe muita gente de bastidor foda que precisa, não que ela precisa, mas é importante para nós.
né, ter visibilidade como ela construiu. O segundo é, olhem comportamentos e traços, né? Pô, essas coisas, todo mundo estuda muito, se sacrifica muito, se preocupa numa jornada de longo prazo, né? A maioria dos papos que a gente teve sobre isso, cara, eu comecei há X anos, sei lá, comi o pão que o diabo amassou durante tanto tempo, porque eles acreditavam num grande objetivo ali. E o terceiro é, vai e faz, meu irmão. Tipo, lembra quando a gente fez o podcast? Foi isso. Exato. Existe mundo perfeito? Onde vai fazer? Cara, a gente vai na Gramado. Pô, 30 dias. A gente vai fazer lá e vai dar certo e boa. Inclusive, foi, uma puta experiência pra gente. Foi incrível. Foram 3 papos muito bons. De uma experiência que eu, pelo menos, não tinha tido a experiência de ser uma apresentadora, apesar de... um fun fact aqui pra vocês, pessoal. O meu sonho sempre foi ser VJ da MTV. Eu sempre quis ser apresentadora. Então, aqui é quase uma realização de um sonho da Mirna lá atrás, assim, sabe? Vou pegar esse gancho dela agora, inclusive. Né? Que nessa sessão, né, que a gente começou, deu o start aqui, no Código 42 e no Projetos e nas iniciativas, eu lembro exatamente que você falou cara, eu vou te contar um negócio aqui. Né? E foi daí que saiu, gente, minha pergunta assim, bora? E qual que foi a minha ação do bora? O que a gente fala muito sobre empreendedores, você pode construir coisas legais sozinho, mas você vai construir coisas maravilhosas dividindo com outras pessoas. E foi daí que trouxe ele em mim e falei assim, menina, vamos fazer essa parada. Acho que vai ser legal, porque quando você faz um podcast sozinho, existem vários elementos. É a minha opinião, é só a minha visão. Você exige muito de um único comunicador, fica puxando o apresentador e você torna o ambiente para ele muito mais leve. É isso que eu sinto. Quando o entrevistado está aqui, com quem a gente bate papo, ele fica confortável, porque ele está batendo um papo com a gente, trocando visões diferentes. Às vezes faz uma pergunta talvez para ele idiota, ele falou, porra, essa ficou fácil, deixa eu responder esse cara, e por aí vai. Só que para mim daquele papo nosso até hoje, como tem sido para você estar aqui, sabe? Responde essa que depois foi me dar outra. Essa pergunta é muito boa porque é um lugar de muita realização. Assim, de verdade. Eu venho pra cá, por mais que nós dois a gente leva um tempo de deslocamento razoavelmente grande, né? Então, eu levo mais ou menos 1h30, você também, vindo de lugares diferentes. Então, assim, tem um custo de vir, não só um custo em termos financeiros, é um custo, muitas vezes, de você deixar uma agenda, de você ter que repriorizar outras coisas. Mas não teve um dia que eu vim aqui pensando, não queria estar aqui. Então, para mim, tem muito ainda esse tesão do começo, de, cara, que legal, pô, eu adoro conversar com as pessoas, eu adoro preparar as pautas, eu adoro cavucar a vida, sabe? Daquele cara que a gente vai entrevistar e entender aquilo que ele já nem lembra mais que fez. Então, para mim, ainda tem muito esse brilho. Eu sinto que a gente consegue ter um lugar de aconchego também. É o lugar que talvez eu gostaria de ter começado e que com uma provocação, com vamos com medo mesmo e não importa que tenha um mês só, vamos tirar do papel. Para mim ainda tem muito o brilho assim de, pô, muito legal isso que a gente está fazendo. É um lugar que é gostosinho, que eu venho, que eu fico feliz, que eu curto, eu não saio cansada, muito pelo contrário, você sabe muito bem, a gente costuma gravar 4 episódios, por mim eu gravaria 5, 6. Ela é maluca, gente, só pra deixar. Porque eu acho prazeroso. Não é aquele lugar que eu falo, é trabalho. Por mais que seja um trabalho, e claro, né, a gente sempre pensa num projeto idealizando o melhor formato dele. Mas quando eu venho para cá e quando eu sento, quando eu troco uma ideia com você, quando eu levanto a bola, e às vezes a gente só se olha, tá, gente? Então, a gente não ensaia para estar aqui. A sinergia, ela veio acontecendo, acredito eu, desde o primeiro episódio, e eu só levanto para você, você já entendeu o que eu preciso e você já vai. Então, para mim, acaba sendo muito sair do que eu faço cotidianamente, que muitas vezes me toma muito tempo, ir para um lugar da minha semana que, cara, aqui é relax, aqui é gostoso. Massa. E, Mina, uma curiosidade agora. Quero que você divide com a nossa audiência aqui. Não tem como falar, né, gente, que essa mulher aqui não é uma excelente comunicadora e oradora, né? Então, dos podcasts, eu lembro que quando a gente topou e falou, vamos para Gramado, eu falei, meu Deus do céu, eu sou maluco, né? O que eu vou fazer lá do lado da Mina, né? Então, isso aparentemente, você olha e fala, porra, ela nasceu pra isso, é uma habilidade, ela fala, ela curte, sorriso no rosto, você é intensa, então você vai fazer a parada, você se dedica. E uma curiosidade, acho que eu nunca perguntei isso pra você, de onde vem isso? Onde a comunicação entrou na sua vida? Por que
Cara, você é uma profissional excelente. Por mais que às vezes ela fala, não, tem que construir. Eu falo, porra, para, né? Tem um baiano amigo meu que ele fala assim, receba. Né? E às vezes eu falo isso pra Mina. Mas de onde veio, Mina? De onde que traz essa paixão, essa habilidade? Como que se construiu isso pra chegar aí onde você tá hoje? Cris, eu não me lembro da minha vida sem estar atrelado à comunicação. Nunca foi uma coisa distante de mim. Eu sempre fui uma criança verbal. Então, eu sempre comuniquei, você relatou aqui muito bem, eu sempre fui muito intensa em tudo. Então, desde pequena, mesmo quando eu não sabia verbalizar, da mesma forma que eu verbalizo hoje, obviamente, com a inteligência emocional que eu tenho hoje e tudo mais, ainda assim, a minha comunicação, a minha forma de pôr no mundo, a minha forma de existência, ela sempre foi correlacionada com a comunicação. Seja ela uma comunicação oral, seja ela uma comunicação escrita. Então, eu lembro, por exemplo, de sempre ter escrito muito bem, desde a época da escola, posteriormente, até outra curiosidade que eu acho que eu também nunca te contei, teve uma época da minha vida que, como eu escrevia muito, eu passei a publicar esses contos no Facebook. Que legal. E aí eu escrevia lá os contos, e aí você pode falar assim, mas foram histórias que você viveu? Não, foram histórias que eu vinha da minha cabeça, que eu lia, que eu ouvia de uma amiga e tudo mais. E eu ia relatando tudo isso lá. E aí esses contos começaram a ganhar uma atração. Então, eu lembro de uma vez estar na Santa Casa, que eu fiz faculdade lá, e uma menina me parar no banheiro e falar assim, você que é a Mirna? Eu, sim. Ela, cara, eu recebi um texto seu. E aquilo, para mim, fez muito sentido. Só que a construção do que eu sou hoje como comunicadora, eu acho que isso foi muito potencializado com o fato de ter começado a produzir conteúdo. Legal. Por quê? Eu sempre fui muito low profile. Por mais expansiva que eu seja, e muitas pessoas de fora podem olhar e pensar assim, nossa, ela é super extrovertida, eu chego, eu não tenho muita vergonha e tudo mais, eu preciso voltar pro meu casulo, sabe? No final do dia, eu preciso recarregar a minha energia comigo mesmo, preciso de um tempo só. E eu lembro que quando eu comecei essa jornada de empreender, eu atendi o Amoripinho. E a gente até entrevistou ele aqui. E ele pegava muito no meu pé que eu não tinha conteúdo em vídeo. E ele falava, mas cara, você trabalha com isso, você tem que colocar a cara na internet. E aquilo me incomodava muito, porque eu sentia que colocar a minha cara na internet era expor a minha intimidade. Okay. Porque a gente, naquela época, né, assim, não se falava do que é a internet hoje, dessa produção de conteúdo. Era muito quase o seu dia a dia, né? Uma coisa mais rotineira. Acordei, fui para academia, prato do dia, essa coisa toda. Então, na minha cabeça não fazia muito sentido. Mas a virada de chave para mim foi quando ele falou, cara, daqui a 5 anos você vai olhar para trás e você vai querer ter começado. E quem está acessando hoje vai ver que você tem bagagem. Ali virou para mim. E é engraçado, porque não é nada óbvio, mas era o que eu precisava ouvir naquele momento. Sim. E com isso, eu acho que isso reverberou a minha vontade de ter a minha voz ouvida. Porque, vindo de um lar mais tradicional, eu sentia que eu dava mais voz do que eu tinha. Então, eu trabalhava com isso. Imagina, eu dava voz para muitas pessoas, mas eu sentia que a minha voz não era ouvida. E eu acho que quando eu vou para a internet, nesse espaço que é pouco tátil, então eu não sei para onde chega, eu não sei como chega, eu não sei qual a interpretação que isso tem, isso fez com que eu construísse melhor os meus roteiros, o meu mapa mental, o meu posicionamento como figura de influência, e ao mesmo tempo me deu um espaço para tudo bem se eu for quem eu sou. Aqui eu posso mostrar quem eu sou. Então, o meu posicionamento, o que eu acredito, as pautas que eu levanto e tudo mais. Então, esse processo de desenvolvimento da comunicação, por mais que eu não consiga desassociar da minha personalidade, porque sempre fui muito falante, então eu era a criança que falava, eu vou ser a professora, ou que na escola eu queria apresentar, não tinha esse problema. Eu acho que o que eu escolhi como ofício reverbera talvez dentro de mim muito uma crença de a gente precisa da voz, a gente precisa dar palco muitas vezes para pautas que são importantes e que muitas vezes ao longo dos anos e até pelo contexto foram negligenciadas. Então eu não consigo desassociar isso, sabe, da minha personalidade. E é engraçado, interessante, não é engraçado? Interessante ouvir você falar isso, até pegando alguns elementos que quando a gente fala sobre meio, sobre ambiente, sobre pessoas, é
pessoas igual a Muri foi pra você lá atrás e tipo assim, cara, você tá maluca, né? Sim. Você é o que você vende. Você é o que você vende e você tem que trazer isso de alguma forma. E quando você fala de traços de ouvir, aqui eu tenho um complemento na minha pergunta, porque você é uma mulher, né, que nasceu numa família libanesa com traços, né, culturais assim muito fortes. Você entende que esse tempero foi de certa forma o seu impulsionador para levar isso adiante? Como que você foi, o ambiente que você nasceu? Você é uma pessoa que modulou isso muito bem. Às vezes eu falo isso sobre a minha trajetória profissional. Pô, a gente não escolhe ambientes que a gente nasce, a nossa família. Isso não é uma escolha, você simplesmente está lá. E a gente tem uma opção de modular esses ambientes no decorrer da nossa vida. Até que quando eu conto essa história hoje, ela é super bonitinha, né? Mas, pô, zero planejada. As coisas foram acontecendo e quando eu fui tomando consciência que eu precisava fazer isso de uma forma intencional, foi mais rápido. Mas ela aconteceu de alguma forma. E eu vejo muito isso em você. Os seus ambientes te moldando, das escolhas, nas ações, até que você se impulsiona e cresce e tá construindo e vai construir muita coisa maravilhosa aí pela frente. Você hoje olha para isso, as escolhas foram intencionais? Ou em que momento que ela passou a ser intencional do ambiente? De você dar essa voz. A minha apresentação, gente, quando eu falo que ela é pé na porta, ela é pé na porta mesmo, tá? Então, eu falo, é desafiador, cara, né? E eu baixo massa, assim, porque, porra, você tem a sua personalidade, no final, assim, pô, foda-se, você não gosta, eu sou assim, com sempre respeito, mas você não é o tipo de mulher que se acanha. Quando você abordou, por exemplo, após palestra, eu tava de boa e foi literalmente isso. Ela falou assim, prazer, mina, eu te avaliei. Falei, eita porra, né? E você sempre está presente, assim, né? E a sua base, a sua formação, a sua família te ajudou, de certa forma, a construir a mina que você tem hoje? Que você é hoje? Nossa, Cris, essa é uma pergunta profunda e desafiadora por várias coisas, né? Eu acho que a gente não pode negar a nossa ancestralidade. Eu acho que isso faz parte, mas a bem da verdade é que o meu desejo de empreender veio de um desejo de não querer seguir o mesmo modus operandi que se esperava de uma mulher no meu contexto. Era isso que eu queria ouvir. Vai. Então, a bem da verdade é que a família em si, o contexto familiar, não foi um propulsor. Na verdade, ela foi mais um lance de eu não faço parte disso. Eu não quero fazer parte disso e eu não quero cultuar isso pelas próximas gerações. Então, essa vontade de falar, de expor, de participar, muitas vezes até, Cris, de viajar, que coisa que muitas vezes dentro da onde eu venho é mal visto. Como vai sozinha? Como vai fazer isso? Nossa, mas ela... E isso para mim foi um lance que me gerou muito essa competição. Eu sou muito competitiva, você até descreveu isso na hora que estava me apresentando, né, de ser pé na porta, porque essa competição vem desde criança. Eu sempre fui extremamente competitiva e eu sempre entendi que eu poderia usar essa competição para me beneficiar. Então, eu falo que eu sou uma péssima perdedora porque eu odeio essa sensação de que eu fiz e não cheguei lá. Então, o meu contexto, eu acho que por ter sido muito opressor em muitos momentos, e veja bem, Cris, assim, eu não estou falando necessariamente porque meu pai, a minha mãe, não, eu acho que eles fizeram o melhor, cara, e de verdade eu não tenho do que reclamar, eles realmente fizeram o melhor e eu sou muito grata pela educação, por terem insistido, vindo de um contexto em que, de novo, eu sou a primeira mulher da família a se formar. Imagina, meu pai um semi-analfabeto, a minha mãe não pôde ter a oportunidade de fazer faculdade porque casou cedo, engravidou e tudo mais, tudo nos mesmos modus operandes que se esperavam dela. Eu fico muito grata por ter tido essa oportunidade, porque eles, como imigrantes, eles não tinham grana. É aquilo, eu venho atrás de um sonho e seja o que Deus quiser, e eu não sei nem se eu vou ter dinheiro para voltar. Então, poderia ter dado muito errado e eu entendo que deu muito certo. Mas o meu impulso foi de não querer aceitar fazer parte daquilo. Interessante. Sacou? Não foi muito de, pelo apoio, como muitas vezes a gente vê isso. Porque os meus pais sempre acreditaram. Eles sempre acreditaram. Mas não foi tão simples. Não foi tão fácil. Não foi tão... eles não digeriram bem no começo eu aparecer, eu falar, eu me expor.
Então, eu lembro muito de começar a gravar conteúdo no começo da internet e eu vi muito da minha mãe, que sempre foi uma mulher muito elegante, muito política. Então, ela sempre falou de um jeito que, cara, ela não confronta e tudo mais. Dela sempre me falar, toma cuidado com o que você fala. Toma cuidado com o que você veste. Toma cuidado como você se porta. Então, todos esses toma cuidado de... Eu fui me sentindo podada. E aquilo de querer... Não, mas eu quero falar, eu preciso da voz para essa pauta, isso é importante. Fez com que talvez isso reverberasse muito em mim a vontade de ter o meu lugar. Eu não queria ser submissa, eu acho que é isso. Eu escutei até de uma ex-chefe minha que eu era insubordinável. Imagine você ter a mina, né? Você ser chefe. E eu entendo ela hoje, tá, Cris? Eu acho que um grande aprendizado que eu tenho é... chefe gosta de ser chefe. E eu não entendia isso na época. E eu entendi que eu vou sempre perguntar se não fizer sentido. Então, quando eu recebia uma demanda que eu não via propósito, eu perguntava. Porque eu queria construir uma coisa em cima daquilo. Só que, obviamente, na época eu não entendia que eu queria explodir do que estava falando ali daquele básico, mas hoje eu entendo que, às vezes, esse básico ele é importante. Que, às vezes, esse primeiro passo, por menor que ele seja, ele é importante. Às vezes, o double check num documento é importante. E eu não devia ficar questionando, mas isso, de novo, trouxe a minha personalidade. Sim. Compõe dentro de vários elementos aquilo que você é e hoje. Total. Eu olho para trás também e falei, nossa, acho que eu dava um trabalho desgraçado. Pois é. E aí você fica até pensando, né, Cris? Eu teria o colaborador que eu fui? Porque é muito desafiador. E até jogando isso para você, eu acho que você sempre foi um empreendedor, mesmo quando... A gente não falava empreendedor, porque é relativamente uma palavra nova, né? Sim, assim, sim. A gente não usava antes. Fala sobre empreendedorismo, Exato, etc. Exato. E eu sinto que essa ambiência, da mesma forma que para mim foi um pouco desafiadora, para você também foi pelo mindset que a sua família tinha. Isso. Eu até, assim, primeiro parabenizá-la, né? Pela ousadia e pelo que você fez e pelo que você trouxe aqui. Que eu acho que essa é uma provocação, até respondendo você. Que eu vejo muitas pessoas reclamando. Pô, não fui apoiado, meu pai não me incentivou, fulano não fez, onde eu estou e etc. E eu acho que tanto você quanto eu, a gente utilizou isso de certa forma como um motor propulsor para alcançar os objetivos que a gente tinha. E eu venho de uma família muito simples, de base, de formação. Minha mãe trabalhou como empregada doméstica a vida inteira. Meu pai sempre foi operário e trabalhos similares, com baixa formação. Ambos se formaram, né, fazendo supletivo. Para quem não sabe o que é supletivo, é uma formação no qual a pessoa não teve oportunidade de estar na escola no período que ela deveria. E quando eu olhei aquilo, eu aprendi, de certa forma, com a minha família, alguns valores que eu honro eles por isso. O valor do trabalho, né, de você respeitar o que é do outro. Então, minha mãe era muito rígida, sempre foi muito rígida comigo em questões assim, cara, você não vai falar, você não vai ofender as pessoas. O que é seu, o que é do outro é do outro. E vários momentos, né, eu falo, pô, você aprontava, ela vinha e dava uma corrigida, né? Para que você fosse uma boa criança. E a cabeça, principalmente da minha mãe, sempre é, cara, eu quero o melhor para você, talvez não aquilo que eu tive de oportunidade. E estando nesse ambiente de escassez, né, com pouca coisa, sempre, correndo atrás, que é a realidade, sei lá, quantas pessoas aqui a gente tem no Brasil, eu falei, cara, como eu uso isso de forma diferente para conseguir evoluir? Então eu nunca julguei demais o outro ou invejei as outras pessoas. Acho que desde criança eu sempre olho e falo, porra, maneiro, quero. E eu comecei a trabalhar desde novo. E aí o trabalho molda, pô. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, só que com 9, 10 eu fazia serviço na igreja, qualquer coisa que tinha. Eu lembro que os meus pais frequentavam uma religião e rolava aqueles acampamentos de férias. E, pô, pra minha mãe, cara, R$50 para ir no acampamento de férias era uma grana que faria falta. E quando eu entendi isso, acho que eu tinha 10 anos de idade, eu cheguei para um dos líderes da igreja e falei assim, cara, quanto você me paga para eu cuidar do jardim aqui? E aí eu cheguei em casa da minha mãe e eu achei... Eu lembro na época que eu falei, nossa, ela vai me parabenizar. Eu falei assim, é isso, tá vendo? Se quiser, tem como. Cara, que loucura, porque escutando você, Cris... E eu vou trazer para sua personalidade, né? Que você falou muito da minha, de ser pé no peito, de falar, de fazer, de chegar. E eu acho que o que eu mais aprendi com você foi isso. Você trabalha muito, muito bem com o desafio.
Eu sinto que pouca coisa te abala, porque eu sinto que você tem uma mente muito blindada. Você não se abala muito com o que os outros vão falar, porque você está tão obcecado pelo seu caminho que não importa o que os outros vão te dizer. E eu sinto que esse jeitinho, e não um jeitinho num sentido conotativo que muitas vezes a gente usa, mas esse lance de, e se eu fizer diferente? E se eu tentar tal coisa? E se eu ousar nisso? Que é essa criança que falou, posso cuidar do seu jardim? Que viu uma oportunidade. E eu acho que você também faz isso com outros empreendedores. Então, isso tem muito dentro de você como empreendedor, mas também tem muito de você como investidor. É isso. De você olhar para o cara e falar assim, tem algum tempero diferente. E porque no final são pessoas, né? E ali, assim, desde novo, tomando essas ações e provocações, eu sou muito grato, Mina, às pessoas que estiveram, ou duas coisas, a liberdade que eu sempre tive do lado dos meus pais, e algumas pessoas que entraram na minha vida, e eu falo, independente de religião, acho que é incontestável que existe algo maior daqui, Com como certeza. um criador. E foram pessoas boas que foram colocadas ali no meu caminho. Só que, eu brinco, não adianta você ter uma boa pessoa se você não se move em ação para algo. Então, acho que essas escolhas minhas de movimentar e querer fazer, acho que foram me ajudando a construir essa característica que eu tenho hoje. Então, eu sempre fui um cara que, aprendizado rápido, um péssimo estudante. Mas muito autodidata. Autodidata, sempre. Eu estudava muita coisa sozinho. Eu curto, assim, aprender algo novo. Cara, eu vou pelos caminhos. Hoje eu falo, cara, quem é o especialista nisso? Deixa eu entender o contexto do cara macro sobre algo. Eu tô fazendo isso com inteligência artificial, por exemplo. Porra, quem que é o cara que manja disso bem? Marquei um call com ele, entendi a lógica completa. Porra, onde são os pontos, aonde eu me aprofundo. Beleza. Com quem eu executo essa parada. Então, eu sempre fiz isso de uma forma não tão organizada como eu faço hoje. Então, eu era pegando livros, era lendo coisas. Eu lia, acho que quando eu tinha, sei lá, 12 anos, 13 anos de idade, eu já era uma criança que consumia livros no ano. E de várias histórias e contexto. Pô, eu lembro que eu li um livro de economia. Olha que aleatoriedade total. Mas por que eu lia? Porque eu queria vocabulário. Eu queria aprender palavras novas. Aquilo me incomodava. Olha que doido. Então, eu pintei o livro inteiro, né? Tipo assim, era o livro e o dicionário. Então, acho que essas questões de escolha que eu falo sobre o ambiente, todo mundo fala, o ambiente determina. Eu falei assim, meu irmão, eu não tô falando, eu vivenciei essa parada. Exato. E aí, eu acho que essas escolhas de ter vivenciado e ter pessoas próximas que eu consegui, de certa forma, me provocar. Porra, a mãe de um amigo que me mostrou uma possibilidade além da escola pública. Uma escola técnica. Quando eu estava na escola técnica, eu tinha 2 caminhos. Só estudar ou trabalhar. Falei, não trabalhar não é uma opção. Eu tenho que trabalhar. Isso com 14 para 15. E aí eu entrei numa escola profissionalizante. Pô, tinha uma pessoa que estendeu a mão. Estendeu? Deixa eu pegar. E não é que me entregava as coisas, me dava a visão das oportunidades. Então, quando eu tô no dia a dia hoje, olhando para outros empreendedores, eu procuro um empreendedor que ele não quer que você o leve ou que você o empurre. Ele só quer a abertura. Só quer a possibilidade. Então, eu olho pro cara. Se ele tem esse DNA de fazer as coisas, de acontecer, dessa inquietude e principalmente paixão sobre aquilo, porra, aí fica fácil investir num cara desse que você sabe que aquele negócio vai dar certo. Mas talvez não aquele negócio. Mas aquela pessoa vai construir algo grande porque ele tá focado naquilo. Ô, Cris, eu quero complementar a sua fala, mas trazer um ponto de vista diferente. Aí até quero escutar o que você acha, claro. Enfim. Eu estava mais cedo conversando com o Amuri, inclusive precisamos fazer essa menção honrosa, tá, pessoal? A gente grava na sede da Investidores, então já fica aqui o nosso agradecimento a Investidores, que aqui sempre disponibiliza o espaço com, enfim, muito carinho e muita generosidade. E uma das coisas que a gente estava conversando a respeito de negócios, empreendedor e tudo mais, que eu provoquei ele, que eu falei que se eu tivesse que olhar hoje para a Mirna do passado, a dica que eu falaria para mim, né, a orientação que eu falaria para mim é: saiba se relacionar com as pessoas e escolha com quem você quer se relacionar. Sim. Ambiência é importante, mas eu acho que ter uma rede de contatos que também faça sentido, eu acredito que é tanto quanto. Por quê? Eu vejo hoje, a gente viu isso acontecendo aqui na nossa frente. Muitos empreendedores, cara, que são geniais. Geniais. Você escuta umas ideias, você fala, meu irmão, de onde você tirou isso? Que coisa maravilhosa. Mas muitas vezes não tem o acesso. Não tem a pessoa certa.
não estar rodeado de pessoas que realmente são pessoas que são impulsionadoras. E outra coisa que a gente também já falou aqui, muito, muito, muito importante. Não é ser interesseiro, é ser interessado. Então, você também precisa gerar interesse para quem você está se relacionando. Então, eu associaria essa questão da ambiência, Cris, muito com se rodear de gente que tem algo a agregar para você. Porque eu acredito que toda relação é uma relação de interesse, faz parte. Eu acho que principalmente no nosso mundo, o mundo do empreendedor, a gente sempre precisa do contato de alguém, trocar uma ideia com alguém e tudo mais. Então, até eu mesma, quando eu comecei, eu não tinha o negócio que eu tenho hoje, mas quando eu te puxei e falei, você também, de alguma forma, acreditou em mim. Então, essa abertura fez com que talvez gerasse novos insights, gerasse uma nova rede. Então, quanto você acha que escolher desde sempre as pessoas corretas para você se rodear tem um impacto no seu sucesso profissional, seja ele qual for a sua mensuração de sucesso? Sim, sim. Cara, total, eu concordo sempre contigo. Porque quando... acho que talvez tem uma falha aqui de explanação, mas quando eu penso em ambiência, eu penso no local onde eu consigo construir uma rede que me complemente de alguma forma. Perfeito. Porque não adianta estar. Você pode ir para qualquer ambiente, galera, né? Que você pode, deseja. inclusive, pagar por isso, Pagar né? por isso. Mas quem está lá, né? Então, as minhas escolhas, meninas, sempre estiveram em cima disso, tendo clareza. Eu acho que mais do que quem eu precisava é quem é o não. Você é a pessoa que desse cara aqui eu tenho que ficar longe. Então, a jornada, ela é muito, não vou falar tortuosa, mas ela é desafiadora, pô. Não é linear, né? Não, totalmente. Quando você dá um zoom e você só vê uma crescente. Agora, quando você se afasta. Agora, quando você se aproxima, a lógica da nossa vida ela é entre subidas e descidas. O que a gente sempre busca é estar apontando para cima. Lógico. Então, na hora que você afasta, você vê uma jornada de crescimento e assim que foi, pelo menos eu vejo comigo. Só que sempre teve decepções, pessoas próximas, e eu fui construindo ou reafirmando coisas que eu sempre acreditava. Legal. Então, por exemplo, de negócios. Hoje eu não faço negócios com amigos. Não faço. Nem com familiares. Porque eu entendo que é difícil você temperar essa relação no tempo. Eu concordo. Tive situações que foram desconfortáveis com amigos no passado, que eu tentei fazer isso, mesmo sabendo que era algo que eu não gostaria de fazer. Falei, mas será que não funciona? E aí entendi que, cara, não funciona mesmo. Só que, além dessas crenças, isso só aconteceu na escolha das pessoas que estariam do meu lado dentro dessa jornada. E dizer não, tá? Então, quando eu falo que eu acesso o ambiente, não significa que eu concordo com todo mundo. Não significa que eu penso igual a pessoa. E até na hora de definir os parceiros hoje, eu ainda sou mais crítico, porque eu tento entender se esse cara tem valores, uma visão de mundo como eu. Se ele vai ter a honestidade que eu tenho, né? Então, e isso para mim é determinante. Essa semana eu fui em Recife no lançamento de um projeto de educação de um amigo. O Henrique, da CIEG, acreditou no projeto do Academy, né, do lado da Cirrus, e eu sou parceiro com ele lá. E, cara, por que a gente se tornou parceiro? Porque a gente tem convergência e conexão. Existem trocentas mil empresas, trocentas é foda, né? Coisa de interior isso aí. Várias empresas que poderiam ser parceiros, mas você escolhe por sinergia, de proximidade, conexão. Então, o mais importante de onde está é quem é a pessoa que vai estar contigo ali. E acho que essa construção aqui é o que determina, de certa forma, os resultados que eu fui coletando na jornada e o que eu provoco os empreendedores. Tipo, por que você quer? Como que você entrega valor? Eu até falei nos bastidores, eu participo de alguns grupos de negócio. Grupos que eu entendo que eu não vou... Eu mais entrego valor do que eu recebo. Eu não que isso seja importante, mas tem formas diferentes de você fazer isso. Claro. Eu saio. Porque, cara, eu tô aqui, eu tô num ambiente onde eu sou o cara que mais contribui e eu preciso evoluir. Quando eu vou para um outro ambiente desse, onde eu sou consumido, mas eu aprendo, eu fico. E aí é um momento ideal pra gente, que é
Não ser interesseiro, mas ser interessado. Porque na hora que você se propõe a ajudar outros, a desenvolver, a crescer, o que quer que seja, você passa a ser a referência e você passa a ser notado e as coisas acontecem. Então eu fico fazendo esse balanceamento e periodicamente eu reviso se, cara, o ambiente, as pessoas, com quem, como, o que eu estão me tornando uma pessoa melhor ou pior. E eu vou fazendo esse balanceamento para poder me relacionar. Mas as pessoas nas nossas jornadas, elas são necessárias e incríveis. Até deixar a título de agradecimento, vou mandar só esse corte para eles. Tenho 2 amigos até hoje, menina, que mudaram. Eles não sabem, talvez, mas eles mudaram o jogo para mim das Cirrus que eu tenho hoje. Que é o André Luiz e o Luiz Piovesana. Esses caras a gente se fala até hoje, são clientes, são amigos. E eles foram pessoas que você falou, cara, como você escolhe o ambiente? Quando eu empreendi em contabilidade, eu entendia que contador é técnico, certo? Sim. Eu falei, eu preciso ser um melhor empreendedor. E eu entrei na internet e achei um café com negócios que era idealizado pelo Luiz, que hoje é CMO na Nuvem Shop. A jornada dele também é incrível. E naquele evento eu me conectei com ele, com o Luiz. Eu falei, pô, esses caras são diferentes. Falando sobre tecnologia, sobre o mercado, sobre a possibilidade. E estar perto deles foi importante para mim. Desenvolver competências que eu ainda não tinha. O André é advogado. Só que eu falei, cara, a última coisa que eu achei que você era advogado. Né? Porque eles tinham uma vivência de mundo, das coisas diferentes da minha. E eu acho que buscar pessoas assim, elas vão te entregar muito valor. Total. E eu acho que essas escolhas, elas são determinantes, sabe? Eu adorei isso tudo que você trouxe. Fica até difícil Desculpa, me empolguei, tá, gente? Não. Eu vou falando aqui, pô. E é interessante isso, Cris, por vários motivos. Agora eu vou para um lado muito mais pessoal, né? Geralmente a gente traz muito uma máscara profissional aqui pro pódio, mas eu acho que por ser um episódio de final de ano e tudo mais, eu vou pedir permissão até para os nossos ouvintes, que vai ser um episódio levemente mais extenso, mas ainda assim para vocês conhecerem as figuras por trás ali, né? Esse tem sido um ano para mim, Cris, muito decisivo em relação à escolha das pessoas que eu quero manter na minha vida. Porque eu percebi, ao longo do ano eu fui perdendo algumas amizades pelos mais diversos motivos, e eu percebi que eu estava apegada à história, sabe? Eu estava apegada ao que eu já tinha vivido com aquela pessoa, que eu tinha construído com aquela pessoa. Então, cara, foi a primeira amiga que eu tive quando eu vim para São Paulo. Foi uma pessoa que eu me identifiquei com, sei lá, a história. E eu percebi que não necessariamente essas pessoas continuam fazendo sentido, estarem onde estão, nessa prateleira de amizade que estão. Ou de prioridades, né? Totalmente, totalmente. E aqui eu quero, de novo, deixar muito claro, não significa que eu não tenho aqueles meus amigos desde o começo que eu vou levar para a vida, não importa o que aconteça, e eu sei que vão estar sempre torcendo por mim e que me prestigiam, que me enaltecem, que me relembram quem eu sou. Porque isso também é muito importante. É importante você ter amigos do passado que olhem para você e relembrem quando você começou, como você começou e onde você está. Porque é muito fácil a gente se perder nessa jornada de comparação, de performance, de desempenho. E nesse ano, acho que especialmente nesse segundo semestre, uma coisa que eu tenho questionado muito são esses amigos que apoiam. Quem que está por trás daquilo? Você está comigo ou você está contra mim? Então, se eu te chamo para um podcast, por exemplo, que é um projeto que é importante para mim, quanto você prestigia? E isso tem sido muito decisivo para eu tomar as decisões do que eu quero, do que eu espero. Porque nesse universo, e você sabe muito bem, Cris, a gente fica muito exposto. Sim. E essa exposição, e eu falo aqui no alto da maior humildade possível que existe dentro de mim, gera uma visibilidade que pode vir com uma coisa escondida de inveja. E aí, até essa questão, mesmo enérgica, né? Será que eu quero essa pessoa? Eu quero alguém que não me veja como uma competidora. Muito pelo contrário. Eu tenho projetos com outras fonoaudiólogas que a gente idealizou juntas. Ah, mas ela não pode ser sua concorrente. Eu não entendo dessa forma. Eu falo que eu cresci quando eu parei de olhar para o lado. Eu cresci quando eu parei de me comparar, quando eu parei de achar que o outro tinha, que eu deveria. Não, eu foquei no meu caminho e fiz o meu. Então, essa questão toda que você fala, né, das escolhas que você fez, das decisões que você tomou, de quem ficou pelo caminho, quem você manteve, quem você alimentou,
Isso tem sido, acho que, a minha grande pauta assim, de 2024. Eu acho que eu tive outras pautas, obviamente. Acho que cada ano eu escolho alguma coisa para me dedicar, me debruçar. E esse ano, sem querer, eu acabei olhando muito para as minhas amizades. Coisa que, há um tempo atrás, seria quase que um lugar ali de intocável para mim. Ninguém fala aqui porque, nossa, minhas amigas, meus amigos... Mas, não, acho que vale essa reflexão. Quem que você quer caminhando do seu lado? Porque isso que você trouxe de... Eu sou o cara mais burro da mesa. Isso faz com que eu aprenda, mas no fundo também contribuo. Eu acho que isso é fundamental para o seu crescimento pessoal e profissional. Para realmente ter essas provocações que nem a gente resolveu unir. Imagina, contabilidade e fonoaudiologia não tem absolutamente nada a ver. Mas quando a gente senta, você vê que os valores, as crenças, os medos, os desafios, as delícias desse processo, elas são compartilhadas e compartilháveis, né? Exatamente. Então, isso faz com que tem uma grandeza maior, né? E eu acho que você já deve ter vivenciado isso no seu caminho, de ter pessoas que você achava que eram seus amigos, mas no fundo não eram tanto, loucura assim. E até pegando disso, Cris, eu queria que você me falasse assim, qual que foi o melhor conselho que você já escutou na sua vida? Boa essa, fiquei escalado igual os Olha. nossos entrevistados. Melhor conselho, até gaguejei aqui. Cara, acho que eu não tive o melhor conselho. Eu entendo que foram conselhos, talvez sim o melhor. Inclusive vou dar crédito para ela, Cecília. Ela foi a minha primeira gestora na escola profissionalizante. Quando eu falo que eu era inquieto, né? Com 14 anos eu queria muito um videogame e no final ganhei uma inscrição numa escola profissionalizante para fazer datilografia e curso administrativo. É quase a mesma coisa do videogame, né? Exato. Porra, bem próximo ali. Me ajudou muito a jogar CS depois, obviamente uma boa habilidade ali nos teclados. Mas, voltando para a pergunta, lá eu tive uma gestora, Cecília, e ela era uma mulher, eu sempre olhei para ela e eu achava ela era brilhante, assim. Ela tinha 3 filhas, uma mulher... se formou depois de ter sido mãe. Para mim, na época, uma sabedoria incrível. Eu lembro que a Cecília falava algumas coisas e eu demorava para poder processar aquilo tudo, porque imagine, 15 anos de idade, formando várias opiniões sobre isso. E uma das coisas que ela me falava sempre estava relacionado à curiosidade e à educação. Então, ela sempre falou para mim, um dos conselhos, ela falou assim, Cris, estudar e aprender nunca é demais. Então, esteja sempre ativo para aprender coisas novas e não se limite. Perfeito. Né? Obviamente, eu estou meio que reescrevendo aquela frase, mas foi o que eu capturei ali naquele momento. E aí, isso eu acho que ficou em mim, né? Porque nas várias decisões é essas coisas que eu faço. Eu tenho a curiosidade de perguntar, curiosidade de ir num evento. Eu era um cara que estudava contabilidade e fiz mentoria em marketing. Porque eu era curioso. Falei, pô, marketing é interessante. Eu gostava da aula dela. Eu acho que era um dos únicos alunos na PUC que curtia a aula de marketing na cadeira de contabilidade. Então, acho que essa provocação do conselho de, cara, esteja disposto a aprender e a ouvir, é uma das coisas que eu trouxe também enraizado ali em mim. E do outro lado, era um amigo na nossa família, ele sempre falava assim, cara, não tenha medo de ousar. E isso foi ousadia e disponibilidade de aprender, foram coisas que eu trouxe ali para mim, assim. Só que, falando hoje, eu consigo entender que aqueles conselhos fizeram sentido, assim. E obviamente, a Daisy, né, a gente tá junto há muito tempo. E ela sempre é uma minha principal conselheira hoje, quando eu falo sobre as coisas. E ela sempre me provocava, tipo, cara, é isso que você quer? Você está fazendo isso por você ou pelos outros? Parece uma pergunta tola. Mas ela é de uma profundidade infinita. Absurda. Porque você para refletir as suas ações, as suas escolhas. A intencionalidade. Eu acho que por isso que eu acho que são conselhos, né, que foram me moldando assim. Talvez esses são os 3 principais. Talvez eles nem lembrem disso, mas eu internalizei isso como coisas que eu utilizo no meu arcabouço aqui. Eu abro a minha mochilinha aqui do viajante e ativo isso. E qual foi o pior? O pior... Lá vai ela, né? Com esses... Cara, pior conselho... Eu não sei se eu tive, não, na real.
Tive, mas nunca ouvi. Então eu não sei te responder. Nossa, foi a melhor resposta. Foi a melhor resposta. Acho que isso reflete muito até da sua personalidade. Entendi. Provavelmente eu tive. Mas se eu não lembro agora, tá certo, porque eu não trouxe ele pra mim. Sim. Eu tive vários conselhos que eu não ouvi. Isso é fato. E aí eu sei o efeito disso hoje que eu poderia ter ouvido lá atrás. Mas coisas que foram conselhos ruins, cara, eu acho que eu descartei todos pelo caminho. Eu acho que você... Agora você me responde o seu. O meu melhor e o meu pior? Meu melhor conselho definitivamente foi: não tenha medo. Faça. Se errar, você tem pra onde voltar. Sabe? Acho que eu sempre tive... Eu não gosto de errar, eu me crucifico muito por errar. Isso pra mim é uma coisa que me pega e eu realmente fico remoendo aquilo. Porque pelo meu alto nível de perfeccionismo, naquele erro que eu cometo é quase como se eu não tivesse previsto. Sim. Sacou? Então, esse lance de... Como uma boa organizadora, Como uma boa planejadora. E aí a menção honrosa é pra minha irmã. Ela sempre falou isso. Minha irmã é mais nova do que eu. A gente tem 2 anos e meio aí de diferença, mas é a minha melhor amiga. Eu acho que é a pessoa que eu mais amo nesse mundo, é a pessoa mais importante que existe. E ela sempre me falou: vai, você tem pra onde voltar. Você vai ter eu aqui te esperando. Se precisar, tô aqui. E acho que isso sempre me deu essa força, sabe? De tudo bem, vamos pra cima. No pior cenário, eu volto pra onde eu tava. Então, assim, eu não volto para trás. Sim. Eu volto para onde eu estava. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu ainda levo até hoje. E eu reforço, inclusive, com o meu time. O que eu sempre falo, e eles sabem disso, é: eu não vejo problema nenhum de vocês cometerem erros. O que eu não aceito são os mesmos erros. Cometam novos. Porque isso dá margem para a gente corrigir o ponto cego. Sim. Então, tem coisa na nossa jornada, Cris, que a gente não detém a verdade absoluta, cara. Mas que ali, na hora que a gente está no dia a dia, erramos, legal, conserta, vai para cima. Mesmo erro, esquece. Eu sou tolerância zero, assim. Porque eu acho que a gente tem que criar repertório. Se dentro do seu repertório isso já existe, você fez, aí não foi erro. Sabe? Então, acho que isso, com certeza, para mim, foi essencial. E talvez o pior que eu tenha ouvido... Eu poderia repetir a mesma pergunta que você e falar que eu nunca levei a sério, mas eu sou uma pessoa que escuta e reflete muito, você sabe muito bem. Eu penso muito sobre o que me dizem. E eu tenho... seja menos, assim. Tipo, baixa a bola. Sabe o famoso seja menos? Que ficou popularmente conhecido. Eu já ouvi isso. Obviamente, também não vou dar a menção honrosa para quem eu ouvi, mas é um pouco de segura sua onda. Sim. E ainda bem que eu não ouvi, porque eu tive pessoas que sempre me lembraram o meu propósito, sempre me lembraram por que eu comecei, mas isso sempre me pegou em algum lugar, assim, do... Será? Eu não ouvi, mas não vou dizer que não me machucou. Te incomodou? Me gerou um incômodo, que é um incômodo que já levei para terapia e tudo mais, então é uma coisa hoje bem tratada, mas que, pensa, a Mirna do início da jornada, escutar um segura sua onda, é quase um confronto ali. Como assim? Sim. Eu tô indo pro front como boa guerreira ali. Não me faça isso. Não me faça voltar. Porque acho que tanto eu quanto você, a gente tem muito essa característica, né? Do vai pra cima, vambora, vamos com o pé no peito, pé na porta, do jeito que for, vambora. E acho que quando você é segurado, isso gera em você um lance de... por quê? Não é um caminho seguro? Só que dentro do processo de empreender é uma inconsequência atrás de outra. É isso. Né? A gente não faz as coisas pensando que vai ter segurança no primeiro momento. Muito pelo contrário, você faz apostando numa ideia, você faz apostando naquilo que faz sentido para você. Empreender, você compra dívida, eu falo. Compra Total. dívida e risco. Porque a gente fala muito sobre segurança e existem falsas sensações de segurança. Então, estar em um trabalho é uma falsa sensação de segurança. Montar uma empresa é uma falsa sensação de segurança. Porque as coisas estão aí para mostrar que tudo pode ser desconstruído, talvez com uma nova lei, com um novo contexto econômico, Novo contexto, inclusive mundial. A gente teve o exemplo da pandemia, por exemplo. É isso. Então, assim, uma coisa é fato, assim, sempre vai mudar. E até um conselho que eu acho que eu dou para os empreendedores, e eu sempre falo, a gente cresce muito quando a gente deixa de se importar
com opiniões de pessoas que nada tem a ver com a sua vida. E isso parece bobeira, mas isso, porra, todo mundo faz isso. Então, quando alguém fala alguma coisa, eu brinco assim, ó, escolha no seu dedo, na mão, assim, ó. Quem são as pessoas que vão te dar conselhos que realmente importam? Beleza? Porque aí você vai ter feito um trabalho para filtrar a pessoa aonde você quer chegar, quem são as pessoas importantes na sua vida. Então, esse é o primeiro filtro, que é um pouco disso que você falou. Perfeito. Na hora que você não faz essa análise e você, perdão da palavra, não caga para a opinião do outro, ela vai ficar te incomodando em algum momento. E a segunda é expectativa, ignore. Não gere expectativa sobre as outras pessoas. E isso, cara, é tão libertador. É muito libertador, cara. Porque você vai fazer, você vai tocar, mas assim, cara, se você me respondeu uma mensagem, legal. Se você retribuiu o meu favor, ótimo. Mas não fez? Tranquilo. Eu ouvi uma frase da minha terapeuta, Mara, eu suo, mas eu apareço. Né? E ela falou assim, Cris, confiança e a construção dos relacionamentos, imagine como uma casa. E você vai abrindo as portas de cada cômodo, uma de cada vez. Então, quando eu faço algo para outra pessoa, naturalmente, eu não estou esperando nada em troca dela, porque eu estou sendo genuíno. Beleza? Só que como ela responde às ações que eu faço, elas vão determinando se aquele indivíduo merece ou não ir adentrando dentro da minha casa. Sabe uma coisa que eu falo? Eu não sou o tipo de pessoa que me considero rancorosa, nem nada. Ufa. Mas eu falo, eu não sou burra. Sabe assim? É isso. Eu tô vendo tudo, eu não preciso necessariamente vir até você e verbalizar, a menos que realmente a minha relação com você importa. Isso. Aí eu vou sentar e vou conversar e vou abrir o jogo, porque eu valorizo muito a nossa relação. Agora, esse lance que você falou, e é muito importante, é que, sim, nesse mundo a gente troca coisas, a gente faz coisas, a gente prestigia pessoas e tudo mais. E eu levo muito o lema de prestigie quem te prestigia. Não é dente por dente, olho por olho, dente por dente. Não é nada disso. Mas é também você ter um senso de alto valor. Porque a gente esquece. E eu falo muito isso, Cris, porque isso é uma coisa que a minha irmã pega muito no meu pé. Eu sou o tipo de pessoa que se você sentar aqui comigo e falar, cara, eu tô precisando conversar com você, e a gente chegou num patamar, né, Cris, que as pessoas procuram a gente para falar sobre empreendedorismo. E eu acho isso muito maneiro. Porque vindo da onde a gente veio, construir o que a gente construiu no tempo que foi, cara, isso é muito um reforço de que você tá no caminho certo. E eu tenho o maior prazer de fazer isso por ser uma pessoa que é criativa, que sempre tem esse lance de querer tirar ideias do papel. E a Lara sempre fala para mim, suas ideias são valiosas. Para de ficar dando para pessoas que não vão se importar com você. E eu sei que é uma ingenuidade e parece até um pouco egoísta e tudo mais, mas eu acho que não. Eu acho que é você entender o seu valor. Não só como pessoa, mas também como profissional, como aquilo que você faz, o seu ofício que você construiu. Até num dos episódios que a gente gravou com o Finazzi, ele falou assim, eu tenho muitos médicos que chegam até mim e falam, mas como é que você conseguiu fazer isso? E ele falou na ocasião, ele falou assim, cara, eu fiz uma escolha. Da mesma forma que você estava lá, fazendo os seus plantões, ganhando, o tempo que você estava dedicando para isso, eu estava dedicando para construir meu negócio. Então é natural de que as coisas elas tenham rumos muito diferentes. E esse lance que a minha irmã sempre me provoca é, você gasta muito tempo se desenvolvendo, você gasta muito dinheiro, você gasta saúde muitas vezes, emocional, porque por ser essa pessoa muito intensa, eu fico obcecada pelas coisas, né? Então eu quero o projeto que fique a coisa mais linda do mundo, e eu tenho também um que é meio megalomaníaco, né? Então eu não quero pequenininho, eu quero sempre uma coisa muito grande. E ela sempre me relembra, não é para todo mundo que você fala tudo. Não é para todo mundo que você dá as suas ideias. Escolha quem está do seu lado. Porque nessa de você prestigiar e não ser prestigiado, até pensando em comunicação mesmo, como é que fica percebido o seu valor? É isso. Sacou? E eu concordo com ela. Durante muito tempo da minha vida, eu sempre falava, e eu via isso de outras e replicava, feito, sei lá, só um propagador de uma mensagem, que, cara, ideias a gente tem em baldes mesmo. Total. Então, e valem um centavo. E se você fala, mas não executa, e alguém executa na sua frente, o jogo tá em capacidade de execução disso. Só que o que eu fui entendendo na vida também contigo é que o jogar para fora, trazer as ideias para todo mundo, determina qual a relação
daquela pessoa com aquilo que você traz. Se ela vai ter um ponto de inveja, se ela vai te sabotar, se ela não vai te apoiar, se ela não vai viabilizar. E eu comecei a filtrar assim, cara, por que eu tenho que falar isso para essa pessoa? Perfeito. Aí eu falei, não vai contribuir para nada. Então, Muito pelo contrário. pode, tipo, jogar, né, ao contrário. Então, eu acho que para mim essa colocação faz sentido, isso das ideias ao monte faz total, mas não significa que você precisa ser um otário e sair falando tudo da sua vida. Perfeito. Então, escolher quando a gente fala do ambiente e da escolha dos relacionamentos, ele vai te determinar quem é relevante para aquilo. Então, quando alguém puxa uma ideia e eu tô num ambiente que não tá claro, eu falei assim, porra, se eu jogar isso aqui, eu não sei qual uso a pessoa vai fazer daquela informação para mim. E muitas vezes já aconteceu, tá? De tipo, porra, eu quero fazer isso e tal, e determinada fulano, em algum momento, virou e falou assim, ué, mas você não ia realizar isso há 2 anos atrás? E aí você fala, pô, mas qual é a intenção daquela comunicação? Com certeza não foi me provocar para crescimento. Com certeza não, porque a gente sabe a tonalidade Que isso tem. Então, assim, concordo contigo. Né? E até é uma coisa que nós dois fazemos muito um com o outro, né, Cris? Então, muitas vezes, até antes da gente entrar para gravar, tá tendo um papo, tá tendo uma descontração. Muitas vezes eu provoco você falando assim, Cris, tô com uma ideia aqui e tal. E esse lance de... Eu lembro até numa das nossas conversas, de você falar assim, cara, você tem que acreditar mais em você. Tipo, você tem que botar mais fé no que você faz. Isso é uma tonalidade que você vê que a pessoa tá apostando, que ela acredita. Mas tem gente, Cris, que eu tenho certeza já passou por isso, quem nunca, né, que atira a primeira pedra, que te procura pra só ser sanguessuga. Então é o famoso venha a nós o vosso reino, Exato. Mas não oferta nada. E muito pelo contrário, quando oferta, você é a última opção. E não volta, tá? A gente teve uma situação dessa recente que uma pessoa me convidou, tipo, ele estava interesseiro em mim. Tipo assim, cara, quero que você venha aqui, faça tal coisa e etc. Obviamente, né, sem troca. E aí eu falei, cara, acho que não dá, essa agenda não dá, tá disputada aqui, não vai funcionar, quem sabe numa próxima. Nunca mais veio. Perfeito. E é isso, tá? Então, se fosse uma construção, voltaria. Então, não tenham medo de pessoas, elas não vão ficar para sempre na sua vida. Então, e a amizade, quanto mais tempo você vive, mais você entende que são poucos os amigos que você vai fazer. Colegas, muito. Parceiros de negócio, vários. Mas a amizade é algo um pouco mais profundo. Eu acho que tem também um ponto nisso, que eu talvez fuja um pouco do assunto, mas é uma coisa que me faz manter os pés no chão, sabe, Cris? Praticar a minha insignificância, sabe? Eu sei que muitas vezes a gente atinge um patamar e eu não acho que eu cheguei lá, quero deixar bem claro isso. Então, não significa que eu estou falando do alto de uma montanha, como se eu tivesse alcançado os meus objetivos. Muito longe disso. Mas é relembrar que, cara, eu não sou a parte mais importante. Essa insignificância ela é importante para te manter firme no seu propósito. Porque eu entendo também que isso é um outro ponto que eu acho que vai muito de acordo com o que a gente está trazendo aqui, que muitas vezes, por exemplo, uma rede social com muitos seguidores ou uma coisa, né, tá sempre rodeado de gente que é famosa ou, enfim, tá num ambiente que você fala, cara, mas como é que ela acessou ou ele acessou esse ambiente? Faz com que suba um pouco a cabeça, sabe? É isso. Eu posso, eu cheguei, eu consigo. E isso me faz sempre lembrar que não, eu tenho para onde voltar e eu tenho propósitos e valores que eu não negocio. E que não importa onde eu esteja. Eu posso estar com a pessoa mais famosa do mundo, sei lá, o Obama. O mundo inteiro conhece o Obama. Isso não faz com que eu seja o Obama, para começo de conversa. E eu lembro sempre da minha insignificância nesse mundo. O que não significa que eu não tenha autoestima para reconhecer o meu valor. Que são coisas muito diferentes. Mas é relembrar que eu posso não ser tão importante. E tá tudo bem. Porque isso é você tirar o ego da equação. É isso. Tira o ego, tira a vaidade e flui. Cris, quero fazer um bate-bola aí com você. Ai, meu Deus, vai. Qual foi seu episódio preferido? Olha, eu gostei muito do episódio da Gabriela Luxo. Boa. Você esperava essa? Eu esperava porque foi um episódio que você ficou realmente tocado. Foi massa pra caramba. Obrigado, viu, Gabi? Boa. E eu, no meu caso, eu vou... É um bate-bola mesmo, mas você pode responder, Posso tá responder, bom? lógico. Eu vou responder aqui. Da Leni. É mesmo? Da Leni me pegou muito porque é uma pessoa que eu admiro muito em relação à profissão e tudo mais. Mas mais do que isso, Cris, ela sempre foi muito generosa comigo. Sim. E acho que rolou ali um lance de você ver seu ídolo, sabe? Eu senti isso, assim. Então o dela foi um que eu gostei muito. Eu gostei muito de gravar com a Muri.
Ele se emocionou, cara, e me tocou também num lugar, assim, desse lugar sensível, sabe? Que muitas vezes a gente esconde, a gente coloca atrás de uma capa que parece que a gente é invencível. Eu acho que aqui ele baixou a guarda, sabe? Foi. E eu achei isso muito foda, muito incrível. E eu vou te falar, o que eu mais gostei de construir foi o episódio do Pedrinho. É mesmo? O do Pedrinho, porque me pegou em lugares de pautas que eu valorizo muito. Pautas sociais. Interessante. Ela foi a pauta que eu mais gostei de escrever. Eu falei, cara, eu gostei. Eu realmente escrevi com muita emoção. Mas... Não, é que assim, cada episódio... É que daí a gente se empolga, né? Tem que ser um só. Mas o do amor... Qual que é o seu... Leni, né? Leni, eu acho que foi a da Leni. Não, é que vários deles... Por exemplo, um que foi maneiro pra caramba foi eu achei, o do Wellington. Que a gente falou sobre... dados, BI, etc. Mas não pelo conteúdo e a distribuição, mas por ele estar do outro lado da mesa. Perfeito. Do ponto de vista de construção, jornada. E aquilo para aquele cara era assim, bicho, você pode, irmão, sabe? E cada uma delas tem um significado diferente, né? Mas ela só foi um que foi massa, assim. Que, porra, ele ficou muito feliz. E às vezes é o que a gente precisa com outros empreendedores. Perfeito. De, cara, você tem base, meu. Né? Só vai, né? Só vai. Sabe um que me ocorreu também, que eu achei bastante interessante? Que foi um episódio muito curto, infelizmente, porque a gente estava em contexto de Gramado, mas que eu achei incrível. O do Dario. Verdade. O do Dario eu guardo com um carinho muito especial. E até na hora que ele está falando, dá para perceber que eu estou olhando para ele, mas tendo muitos insights ao mesmo tempo. Que foi muito interessante, inclusive... perto de quem escutou e tudo mais, foi um que eu recebi muitos elogios. Falou, cara, o cara é muito bom. Eu falei, ele é mesmo. Ele é. Tem que voltar aqui, né? Pra gente gastar 1h30 com ele. Tem que gastar, porque, pô, ficou em saldo devedor, vai. Ficou em saldo devedor. Ficou em saldo devedor. Cris, você mudaria alguma coisa na sua trajetória? Não, porque ela me moldou o que eu sou hoje. Então, pra mim, eu tô bem. Né? E eu não mudaria elementos de trajetória que me moldaram onde eu tô e tô feliz. É isso. Boa. Eu acho que eu mudaria. É mesmo? Eu teria me importado menos. Eu acho que eu me importei muito. Sim. Eu teria me importado menos. Com certeza. Eu teria escolhido melhor as minhas companhias. Eu teria... E é engraçado, eu vou falar outra coisa aqui que é muito pessoal, mas eu acho que vale isso, que quem que atira a primeira pedra aqui nunca pensou. Num determinado momento da minha carreira, e a gente vai ficando mais velho, né, Cris? A gente vai ficando meio medroso também. Essa que é a verdade. A gente fica inconsequente para algumas coisas, então você fica muito mais cascudo para fazer algumas coisas, mas por outras você fica mais medroso. Então você não quer errar, você não quer botar tudo a perder. Quando a gente está começando, tanto faz. Se você for... Desculpa os palavrões. Não, gente. tá tudo certo. Se for bem, bença. Se não for, bença também. Aprendizado, vamos para cima. Então acho que você não tem tanto medo da perda. E eu acho que quando você conquista um patamar de empresa, de negócio, de status, sei lá, o que seja importante para você, você fica com medo de perder isso. E eu tenho uma opinião diferente, mas conclui. tá. Num determinado momento da minha jornada, eu virei para minha terapeuta e eu falei para ela que eu estava sentindo falta da Mirna que eu era. Aí ela falou, como assim? Eu falei, cara, eu acho que eu tô sentindo falta de não ter medo. Que eu estava num momento em que eu estava tomando muitas decisões importantes de negócio e eu olhava para a Mirna que eu fui no passado, quando eu comecei a empreender, e eu sentia falta dela. E aí ela me falou, né, conversamos e tudo mais, e ela falou, cara, mas isso também moldou muito quem você é hoje, e a tomada de decisão que você está tendo é complexa, e o que você fez dá bagagem. Então, eu acho que, pensando, né, nisso, do que eu mudaria... Eu iria para cima sem medo, Cris. Eu acho que eu tive muitos receios. Eu me considero uma pessoa muito corajosa por fazer o que eu fiz e sair da onde eu saí, com 0 patrocínio, tá? Então, assim, de verdade, eu não tive R$1 gasto no meu negócio que não fosse meu. Exclusivamente meu. Eu não tive investidor, eu não tive família que me desse um aporte inicial para eu começar. Nada. Foi literalmente do zero. E eu acho que hoje eu teria me importado menos com várias coisas. Opiniões... talvez alguns bloqueios, algumas comparações. Eu acho que esse seria um ponto que eu mudaria, com certeza. Não me arrependo. Eu acho que, de novo, me trouxe onde eu estou hoje. Então, com certeza. Mas
cara, podia ter me levado até mais longe, não sei. Então, acho que essa seria uma coisa que eu acho que eu olharia para trás e falaria, ó, para de se importar. Não, o que eu ia falar só é a experiência, a casca, faz com que você tome decisões com muito mais experiência. Então, eu não acho que te dá... Você não fica mais com medo, você fica mais consciente. Pelo menos eu sinto isso hoje. Então, o frio da barriga, ele é substituído pelo novo, pelo desafio. Eu acho que muda um pouco a nossa relação sobre o que a gente sente. Então, quando você tá lá no começo que tudo é incerto, vai assim mesmo. Que eu acho que o frio na barriga, ele é maior. Mas com o tempo, eu não deixo de criar. Agora, como com pais, filho, etc., eu deveria ser mais cauteloso, talvez. E eu me sinto mais ousado do que eu era. Eu concordo. Eu também me sinto mais ousada. Mas é porque também as minhas possibilidades, inclusive econômicas, me permitem isso. Isso, é isso que eu quero dizer. Mas eu acho que o lance do erro de novo, né? Tem talvez um lance de status ali, de, pô, eu não quero lançar um produto que seja falho. E tá tudo bem, porque eu acho que vale também a tentativa, vale você apostar naquilo. E tem um lance disso tudo que você falou, Cris, que eu sinto que nem eu e nem você, a gente perdeu o brilho no olho. Não é porque a gente está fazendo isso há muito tempo que as coisas ainda não dão tesão pra gente de começar, de fazer, de apostar no projeto. É isso. Né? O que você falaria pro Cris mais novo? Só vai, meu filho. Eu acho que no meu conselho se mantenha firme em propósito, em valores, mas se arrependa pelas coisas que você vai fazer e não porque você deixou de fazer. Então, acho que esse é um lema que eu fiz da minha vida, assim, nas minhas escolhas. Então, acho que eu só chancelaria as escolhas que eu fiz, assim, cara, só vai, garoto. Só tenta com ousadia e vambora. Boa, bom conselho. Fica aí pra Marina, né? Pra posteridade. Marininha. Né? Mas Incrível. acho que isso. Boa. Cris, vamos começar a finalizar? Bora, Que tá papo, bom. hein? Porra, tá massa. Vamos lá. Depois eu quero ouvir da audiência, né? Suas percepções. Exato. Foi um momento aqui nosso de trazer reflexões sobre os nossos bastidores, como a gente enxerga, foi diferente. Foi muito diferente. Eu acho que a gente conseguiu permear bastante coisa que vai enriquecer com certeza não só a nós, dessa perspectiva de troca e tudo mais, mas acho que quem escutar a gente também vai escutar com um outro olhar, assim, de gente como a gente, sabe? Acho que isso é importante. Você sabe que a gente sempre tem a nossa pergunta fatídica. Exato. E chegamos nela, finalmente. Massa. E eu quero saber de você, Cris. Antes de você jogar essa bola para mim, eu quero saber de você, para você, qual que é o verdadeiro código 42? Cara, para mim, entenda que a vida é uma jornada. E para mim, hoje, o que eu busco é ser uma pessoa melhor do que eu fui ontem. E quando eu coloco essa provocação para minha vida, eu entendo que eu sempre buscarei ser um melhor pai, melhor amigo, melhor mentor, melhor empreendedor. E não olhando para o jardim dos outros, mas olhando para o que importa. É a comparação de mim com você mesmo. Comigo mesmo. E eu acho que isso é um lema assim, o que é sucesso? Cara, sucesso tem que estar melhor do que eu estava ontem. E pior do que amanhã. Porque isso garante que eu esteja em movimento. Então, acho que você viver a vida, de certa forma, com essa leveza, que é olhar para o seu progresso, mas te dar o respeito da que as coisas têm o seu tempo e não o tempo do outro, é o que tornou a minha vida mais leve nos últimos anos. Talvez foi o que eu provoquei aqui, que é deixar de me importar com a expectativa de quem não precisa. O que importa para mim? Cara, é o que eu fui ontem e hoje eu quero ser melhor, assim. Boa. Gostei. Quer devolver para mim? Quero. Então Qual é o seu código 42? Boa, Cris. Você sabe que ao longo desses mais de 30 episódios que a gente já gravou, toda vez que a gente faz essa pergunta, talvez a gente espere algo muito incrível, né? Uma resposta muito mirabolante. E todo episódio eu sempre ficava reflexiva de qual que era o meu verdadeiro código 42. Eu acho que ao longo desse ano a gente teve muitas provações, o que é completamente natural, mas tem uma coisa que eu nunca deixei de pensar. Há muitos anos atrás, eu assisti um filme chamado Na Natureza Selvagem, que é um filme belíssimo, assim, fica de recomendação aqui. Trilha sonora foda do Ed Vedder, então imagina, uma fã de Pearl Jam, escutar, foi incrível. E num determinado momento,
ele escreve lá, não vou dar spoilers para vocês assistirem, que a felicidade só é real quando ela é compartilhada. E eu levo isso muito como mantra de vida, porque eu comecei sozinha, eu fui capinando ali, porque não tinha ninguém que fosse igual a mim, que tivesse feito isso antes para que eu pudesse trilhar essa trajetória. E veja bem, tá? Não é igual a mim em termos de mundo. Com certeza, tem empreendedoras iguais e melhores que eu, que bom. Mas é dentro do meu contexto, da onde eu vinha e das minhas possibilidades. E eu entendo que a Yuter só é o que é hoje porque eu tive gente que apostou em mim no começo, assim, sabe? Maneiro. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo hoje e que no começo eu não tinha dinheiro para pagar, mas eu precisava do serviço. E ele falou, não, eu vou te dar de graça, tá tudo bem. Eu sei que uma hora isso vai voltar. E ele nunca me cobrou a volta, mas ele sempre apostou e segue apostando. Então, quando eu falei para o meu time que eu queria ir para Gramado, por mais mirabolante que aquela ideia fosse, eu tive gente que falou assim, a gente vai. Porque eu falei para eles, eu só vou fechar o patrocínio se eu tiver gente para ir comigo. Vocês apostam nessa ideia? E eles apostaram. Então, estou te dando exemplo aqui do time, mas eu posso dar exemplo de várias coisas assim que aconteceram, né? Então, até você mesmo, quando você parou e ouviu o que eu tinha para falar, mesmo estando num lugar ali de maior autoridade dentro de uma sala de aula, isso é você apostar, é você partilhar da jornada. Então, acho que para mim, Cris, o verdadeiro código 42 é realmente a felicidade, ela só é real quando ela é compartilhada. Não só por ter gente que aposta, mas pela nossa essência ser social. Faz sentido. Sabe? Então, eu sinto que isso é o que faz o diferencial ali para você como pessoa e como profissional. Incrível. E toda vez que a gente pergunta, os dois param e ficam refletindo. Né? É. Aí tá aí o nosso código 42, galera. Exatamente. Teve gente que foi mais precisa de falar uma coisa só, teve gente que elaborou muito mais. Cris, chegando aí ao nosso final, efetivamente, bora lá. Deixa aí as suas redes sociais para quem quiser te acompanhar. Bora. Antes das redes, só lembrando que esse vai ser o último episódio desse ano. Muito bem, sim, senhor. A gente senhor. vai fazer uma pausa ali durante o mês de janeiro. Quero ouvir aquele para organizar. A gente vai preparar muita coisa boa para vocês em 2025. Mas não fique triste e fique sozinho. Me acompanhe no cristiano.ffreitas no Instagram. E no LinkedIn tenho produzido coisa para todo jeito, né? É artigo, é post, é resumo, é newsletter. Temos então, de founder para founder, Founder né? para founder. Cristiano Freitas, você me encontra no LinkedIn. Então me mandem feedback, comentem, curtem, compartilhem. Me divulguem. O código 42 e a mina também. Boa, é sua. Com certeza. Muito bem. Por aqui, @MiaBolraf, em todas as plataformas, porque esse é só meu, esse usuário. É isso. E no LinkedIn, Mirna Abolraf. Assim como o Cris falou, por aqui também estamos sempre produzindo conteúdo sobre empreendedorismo, comunicação, negociação e tudo que você precisa saber para ser melhor que ontem, certo? É isso. E nós somos @Código 42 Podcast nas suas plataformas de áudio e no YouTube. A gente se vê na próxima. Até mais. Valeu.